Na Islândia, eles têm uma das culturas mais abertas em relação a relações sexuais, também ao nudismo, o que pode ser chocante para as pessoas de outros países e culturas. E ao contrário, também é chocante para os islandeses que pessoas de outras nacionalidades sintam tanta vergonha de se mostrarem nus ou terem relações esporádicas. Para os islandeses e islandesas, falar sobre sexualidade é normal e é feito de forma aberta. Simplesmente, na cultura islandesa, relacionamentos e nudismo são vistos como algo natural e não há vergonha em expressá-los. As mulheres islandesas têm muita influência na sociedade da Islândia e também nas casas. A islandesa geralmente é uma mulher decidida, com iniciativa e independente do homem. Atualmente, a Islândia é conhecida como um destino para conhecer suas paisagens impressionantes e estranhas. Vulcões, geleiras, cavalos, papagaios do mar, ovelhas, em geral, toda a sua natureza que é muito apreciada pelos islandeses. Sem dúvida é um dos países mais bonitos e impactantes. Um exemplo que posso mostrar da surpreendente natureza da Islândia é a Cachoeira Skogafoss, rodeada de grama verde forte no verão, mas que no inverno se cobre de neve. Com 25 metros de largura e uma queda de 60 metros, a lenda diz que o primeiro viking da região enterrou um tesouro na caverna sob a cachoeira. Mas além da natureza, no passado também se falou dos conhecidos fins de semana sujos ou Dirty Weekends. Algumas companhias aéreas famosas da Islândia contribuíram para transmitir essa mensagem de liberdade sexual com mensagens como: quer um fim de semana atrevido na Islândia? Uma noite de loucura em Reykjavik. E Miss Islândia espera por você. Provavelmente os islandeses veem isso com humor e não levam a sério. Uma noite de diversão com um homem ou uma mulher é algo totalmente comum. Um jogo em que um homem ou uma mulher persegue uma pessoa do sexo oposto é algo que talvez só um islandês ou islandesa poderia ter imaginado. A companhia aérea que eu tô falando até tinha jogos em sua página da web, chamados Haldor Tem Sorte no Blue Lagoon, ou Hildur Tem Sorte no Blue Lagoon. Haldor é um nome masculino e Hildur feminino. Como você pode ver, eles falam sobre diversão por parte de ambos os gêneros. Nesses jogos virtuais, os personagens perseguiam seus gêneros opostos ao redor do Blue Lagoon, ganhando pontos se atingissem certas metas. O Blue Lagoon é um dos lugares mais famosos da Islândia e também um dos mais lembrados se você visitar o país. É um spa com uma lagoa artificial que se mantém quente durante todo o ano. Você pode relaxar tranquilamente tomando um banho na água quente, enquanto lá fora faz muito frio. Os homens islandeses são muito liberais, assim como as mulheres islandesas. Não é necessário ir a um primeiro, segundo e terceiro encontro para ir para a cama. Às vezes é bem visto que seja a primeira coisa a se fazer, para que possa ser avaliada a química entre o casal. Outras vezes, depois do primeiro encontro, pode ser a mulher a primeira a convidar o homem para ir à sua casa ou apartamento. Na Islândia, as mulheres têm muita iniciativa. É comum ver uma mulher liderando um negócio familiar enquanto seu marido tem um papel secundário. E em equipes de trabalho, elas podem ter um status similar ou ser as pessoas com mais responsabilidade. Isso contrasta com muitos países do mundo, onde se espera que o homem tenha iniciativa, e é raro ver mulheres em posições de liderança. Nos Estados Unidos, México e outros países europeus e asiáticos, existem certas regras não escritas sobre encontros e relações sexuais. Geralmente é esperado que haja vários encontros antes de ter uma relação, sendo 3 o número mágico às vezes. Se as relações sexuais são vistas como algo importante no relacionamento, pode fazer sentido ir direto ao ponto e em seguida se conhecer em encontros se houver interesse mútuo. E é assim que funciona para alguns islandeses e islandesas. É raro que primeiro se reconheça ter um relacionamento de casal e depois consumar a relação no ato carnal. Na Islândia, a conexão sexual geralmente ocorre antes das primeiras datas, mas não é uma visão negativa. Essa liberdade sexual na cultura nórdica tem uma explicação histórica que remonta aos primeiros habitantes da Islândia, os vikings, que tinham uma atitude aberta em relação à sexualidade, incluindo relações pré-matrimoniais. A igualdade entre mulheres e homens e a abertura sexual remontam aos primeiros habitantes da Islândia. O primeiro habitante permanente da Islândia foi o viking Ingolf Arnarson e sua esposa Hallveig Frodadóttir, que se estabeleceram em Reykjavik em 874.
Desde a chegada dos vikings, as mulheres na Islândia eram caçadoras, construtoras, agricultoras, além de cuidar dos filhos. No entanto, também existiam mulheres guerreiras que podiam assumir cargos de liderança. A cultura viking tinha uma atitude aberta em relação à sexualidade e as relações pré-matrimoniais eram comuns. As mulheres podiam até fazer testes para avaliar se seu possível marido seria capaz de satisfazê-las sexualmente. Se o homem não passasse no teste, a mulher poderia decidir não se casar com ele. As mulheres podiam se casar aos 15 anos. Embora as famílias pudessem acordar os casamentos, as mulheres tinham a última palavra. Uma vez casadas, as mulheres vikings tinham muitos direitos, incluindo o direito de se divorciar e herdar terras. O divórcio também era permitido por outras razões, como vestir roupas do sexo oposto, ser homossexual ou se recusar a ter relações por um período de tempo. No início da era viking, as relações fora do casamento eram aceitas, mas mais tarde se tornaram um crime e as pessoas envolvidas podiam ser mortas, tanto eles quanto seus amantes. As sagas islandesas que descrevem o povoamento da Islândia nos séculos 10 e 11 frequentemente mencionam relações sexuais. Muito mais tarde, em 1707, a varíola afetou grande parte da população da Islândia, matando cerca de 12 mil islandeses, o que equivalia a um quarto da população na época. Em 1707, a Islândia era parte do Reino da Dinamarca, em que o rei decidiu que cada mulher islandesa deveria ter 6 filhos, estivesse casada ou não. Em uma época de crise, isso não era visto como algo injusto, violento ou vergonhoso, mas sim como algo necessário para a sobrevivência da população. Essa história da Islândia e outras influências culturais fazem com que ter encontros antes das relações sexuais e o amor romântico idealizado não sejam algo comum na Islândia como em outros países. Não há bailes de cortejo. As intenções são muito mais diretas. As vikings podiam ter relações pré-nupciais para escolher seu marido. Hoje é algo semelhante. As pessoas podem ter relações primeiro para decidir se querem se aprofundar em um relacionamento pessoal. De fato, ter encontros sem conexão pode ser muito desconfortável para os islandeses. A preferência é conhecer um homem ou uma mulher em uma festa, bar ou aplicativo. Além de ir para sua casa ou para dele, ter a relação e decidir se deseja ou não continuar vendo essa pessoa. Sinais da igualdade e independência da mulher islandesa são a situação na universidade ou no parlamento. Na universidade, para cada estudante masculino, existe cerca de 2 mulheres. No parlamento, cerca de 50% são mulheres. Em relação às crenças, a Islândia não acredita que apenas o homem queira sempre ter relações sexuais. É aceito e visto como algo normal que a mulher também as queira, e que elas saibam pedir com assertividade o que desejam. Por isso e por outras coisas que te contei que homens de outros países podem se sentir intimidados com a iniciativa e assertividade das mulheres islandesas, que não têm medo de pedir o que querem, de tomar a iniciativa e não se sentem envergonhadas por sentir desejos. Portanto, envergonhar mulheres por expressarem intenções sexuais não existe na Islândia. Na verdade, é o contrário. Se acredita que uma mulher que diz o que pensa é forte, capaz e confortável com quem é. Então, uma mulher que teve muitos parceiros não é insultada, mas sim comum. Os islandeses não idealizam o amor e não praticam tanto o amor romântico. Mas não é que na Islândia as pessoas não tenham emoções, é que elas vêm depois do ato carnal. Essa prioridade nos relacionamentos e não tanto no amor e no namoro também pode vir da adaptação ao ambiente e da priorização da sobrevivência. Na Islândia, as condições podem ser difíceis. Desde 879 até 1170, houve uma fase relativamente quente, que ajudou no assentamento. Mas desde o final do século XII, começou a esfriar com alguns picos de calor. Os meses mais frios são dezembro, janeiro e fevereiro, chegando a 3 graus abaixo de zero. Em julho e agosto, os meses mais quentes, pode chegar a 15 graus Celsius. Esse frio do inverno não é tão extremo como em outros países, em que pode chegar facilmente a 10 graus abaixo de zero, mas pode haver tempestades violentas.
No ano de 934, pouco depois dos primeiros assentamentos, a Islândia teve uma das maiores erupções de sua história, a do vulcão Eldgjá, que expeliu lava e gases que passaram pela Europa e chegaram à China. Os vikings vinham de lugares onde não tinha vulcões, então não sabiam o que estava acontecendo, embora não esteja claro se o relacionavam com fenômenos naturais ou se davam uma explicação mitológica. Atualmente se calcula que exista cerca de 60 mil casais na Islândia, de uma população de 372 mil pessoas. O casamento nesse país também pode ser chocante. Em outros países, os casais se conhecem em várias datas e podem ter relações antes ou depois do casamento. Depois de se casarem, têm filhos. Mas isso não é comum para os islandeses. Normalmente eles têm relações primeiro, depois encontros ou relacionamentos sociais. Depois moram juntos e têm filhos, se assim decidirem. Depois de vários anos, pode-se começar a falar em se casar. Para você ter uma ideia de quão implantada está essa forma de se relacionar, cerca de 70% das crianças na Islândia são filhas de pais não casados. Na Islândia não são comuns famílias desfeitas ou pais totalmente separados e sem conexão. Se você se divorciou, é normal comer, se ver ou se dar bem com seu ex-parceiro e seu atual parceiro. Não existe, portanto, um conceito tão claro de um relacionamento totalmente terminado. Outro ponto que eu gostaria de explicar e que talvez também seja um choque cultural para você é a nudez na Islândia. Ficar nu em si não é visto como uma experiência sexual. Você pode fazê-lo em fontes termais que sejam seguras e sem pessoas ao redor. Mesmo que um islandês passe por lá, é provável que não veja isso como um escândalo. É uma forma de se conectar com a natureza. Além disso, o ato de tomar banho nu é algo muito prático se você viajar de carro, bicicleta ou van, sem precisar levar roupas molhadas. Algumas fontes termais que você vai encontrar pelo país têm uma temperatura perfeita para um banho. Mas certas nascentes são muito quentes, então verifique a temperatura antes de entrar completamente. Além disso, a Islândia é um país jovem geologicamente e está em constante formação. A terra ao redor de piscinas naturais pode ser instável e ter água fervente sob a superfície. Da mesma forma, lugares populares de banho como Landmannalaugar ou Hveravellir podem estar contaminados com bactérias e devem ser evitados por mulheres grávidas, crianças ou pessoas com um sistema imunológico enfraquecido. Obviamente, se você for para a Islândia, não adote de forma extrema a atitude relaxada dos islandeses em relação à nudez. Não vá nu pelo centro de Reykjavik ou em spas geotérmicos se houver pessoas. Desde que você não ofenda alguém, é legal. Mas o traje de banho é obrigatório em piscinas públicas, apenas a parte inferior. As mulheres não são legalmente obrigadas a usar a parte superior do biquíni, nem os homens uma camiseta. No entanto, os lugares em que você pode ver mais nudez são nos chuveiros de spas ou piscinas públicas. Mas tenha em mente, é uma regra não escrita não olhar as partes íntimas se a curiosidade chamar você. E agora que você sabe mais sobre as mulheres islandesas e as tradições culturais de ambos os gêneros, talvez queira saber mais sobre como as pessoas se conhecem nesse país. Devido à população relativamente pequena da Islândia, existe um sistema para verificar se duas pessoas interessadas em ter filhos ou se relacionar têm ancestralidade semelhante. Dessa forma, se evita que os futuros filhos tenham problemas com doenças genéticas. Sentar em um restaurante ou cafeteria não é comum. A Islândia é um país pequeno, e fazer isso envolve um alto risco de que alguém conhecido o veja. É mais provável ir para um lugar afastado da cidade, onde seja improvável encontrar alguém conhecido. Se decidirem se conhecer, é comum beber para superar a timidez e ir para casa, embora não seja necessário que termine em um relacionamento. As pessoas costumam se conhecer em aplicativos ou redes sociais, conversando virtualmente e depois se encontrando pessoalmente. Também se conhecem em bares, trabalho, academia ou universidades. Outro ponto é que não existe regras culturais sobre quem deve perguntar a quem se quer ir para casa. Como já expliquei, a mulher tem iniciativa. Sobre pagar no bar é a mesma coisa. A mulher também paga sua parte ou pode decidir pagar a conta completa. A Islândia é um dos melhores lugares do
do mundo para ser mulher. Cerca de 90% das mulheres trabalham, além do que já expliquei sobre a maioria delas na universidade. Isso também é visto na política. Vigdis Finnbogadóttir é considerada a primeira mulher eleita democraticamente como presidente de um país, sendo presidente da Islândia de 1980 a 1996. A igualdade de gênero que vem da era viking está presente nas leis até hoje. Em 1850, a Islândia foi o primeiro país do mundo a conceder direitos de herança às mulheres, as igualando aos homens. Desde 2021, casais que têm filhos têm uma licença remunerada de 12 meses. Cada progenitor pode se ausentar durante 6 meses, com 80% do salário se tiverem um emprego de tempo integral. Se você vai para a Islândia e quer conhecer mais sobre o país, confira outros vídeos que temos no canal sobre esse país impressionante. Tenha em mente algumas coisas também. Sim, o país tem uma visão positiva da sexualidade e da nudez, mas os islandeses não querem que o país seja visto como um lugar para se divertir sexualmente. Além disso, fazer isso não é muito inteligente. Começando pelo fato de que se você tiver pouco tempo, é recomendado viajar pelo país para conhecer suas maravilhas naturais. Os islandeses, homens e mulheres, tendem a ser reservados em público e não falam com estranhos. É verdade que as mulheres islandesas são decididas, têm iniciativa e assertividade, mas isso não significa que qualquer pessoa que chegue ao país vai ter dezenas delas perseguindo ou que vai ser muito fácil ir para os seus apartamentos. A menos que você seja um galã da TV, é improvável ir a um bar, convidar uma garota e conquistá-la. Além disso, falar com estranhos é considerado esquisito e desconfortável, exceto se for tarde da noite e o álcool fazendo efeito. Nesse caso, é mais tolerável falar com desconhecidos, mas é esperado que haja respeito ao interagir. No entanto, se você passar tempo suficiente na Islândia e se misturar com os costumes locais, trabalhando com islandeses e interagindo com eles, vai ser diferente. Dessa forma, você vai conhecer as mulheres, sua independência, decisão e que não tem medo de falar sobre sexualidade ou sobre o que querem. Assista esse vídeo sobre a Islândia para descobrir por que é um dos países mais únicos do planeta. Deixe aqui nos comentários se você acha essa visão de relacionamentos pessoais mais positiva, ou se prefere a de seu país. Compartilhe com sua família e amigos se você gostou, e se inscreva com o sininho para ver mais vídeos como esse.